Olá, bem-vindo ao Sintax Responde. Seja bem-vindo, onde a sua dúvida vira um conteúdo que pode ajudar muita gente. E hoje estou com uma dúvida aqui do Anderson que faz parte, do treinamento do Sintax Play, um dos alunos lá do Sintax Play. E a dúvida do Anderson é sobre NCM, nomenclatura comum do Mercosul, sobre mudanças da NCM. Então é o seguinte, pessoal, se você está vendo esse vídeo agora, é um conteúdo muito importante, então já clica no curtir, clica em se inscrever, porque quando você curte esse vídeo, mais pessoas vão ver esse vídeo, então o conteúdo vai chegar para muito mais gente, tá bom? Então você me ajuda, eu te ajudo e todo mundo ajuda o outro aqui. Mas sem mais delongas, vamos lá. Sou o Giovanni Coelho, especialista em Price da Sintax, e vou responder a dúvida do Anderson, A dúvida do Anderson é o seguinte: a mudança da NCM pela indústria ou pelo importador, quer dizer, quem produz o produto que pode mudar a NCM, tá? Não é o distribuidor que decide ou a loja que decide, é a indústria ou o importador. Isso pode acontecer com facilidade, Porque ele imagina o seguinte: um produto que tem uma NCM diferente da concorrência pode estar perdendo competitividade. E isso gera algum custo? Tem procedimentos burocráticos longos? Como que funciona esse processo? Então, para explicar melhor aqui, eu vou desenhar aqui no passo a passo e vamos por perguntas. Vamos pegar cada pergunta dele e vamos começar a responder as perguntas aqui de forma rápida. Primeira coisa, vamos entender o seguinte: a mudança da NCM, que é a primeira pergunta dele aqui, a mudança da NCM, da indústria ao importador, pode acontecer com facilidade? Basicamente você tem o quê? Você tem a indústria, aqui no caso, ou a empresa que importa, que é o equiparado à indústria. Então é o seguinte, o produto está no estoque dela, tá? E hoje ela vende com a NCM X, Ela identificou que a NCM está errada, ou que tem uma NCM que se adequa melhor àquele produto e reduz a carga tributária, o que facilita para todo mundo. Então, ela vai pôr a NCM Y. Primeira coisa que ela tem que fazer, na hora que ela vai começar a fazer isso, ela vai ter que alterar a NCM no sistema. Então, na hora que ela altera a NCM no sistema, ela então também precisa parametrizar o sistema, Colocar os parâmetros tributários, tá? Porque a maioria das NCMs, quando muda, pode mudar qual variável? Pode mudar o IPI do produto, pode mudar o PIS/COFINS, tá? O PIS/COFINS do produto pode mudar, isso aqui pode acontecer. O ICMS pode mudar, redutores pode mudar, substituição tributária, MVA, então vários convênio, um produto pode não ter convênio mais, então são vários parâmetros que você pode mudar no seu sistema. Então, para a indústria, basicamente é isso, tá? Do ponto de vista da indústria, ela pode mudar de forma simples, basta mudar a NCM e comunicar à equipe fiscal que a NCM mudou, então a tributação vai mudar. Então a próxima nota emitida vai com outra NCM, então vai com outros tributos, tá? Então esse aqui é um pedaço da resposta, Só que o Anderson fez uma pergunta mais completa e uma pergunta muito boa, pode ajudar muita gente essa pergunta aqui. Segundo ponto, o Anderson pergunta: por que imagino que um produto da empresa, do concorrente, fazendo outro modelo, a gente pode ficar fora de competitividade, Então, solicitar essa alteração é fácil? Vamos lá. Então, a partir do momento que você analisa o seu produto, e aí depois você vai lá e analisa o produto dos concorrentes, que são diretamente concorrentes seu. Quando você vê que todos estão usando uma NCM, tá? Diferente da sua, mas igual entre eles, tá? Então você fala: uai, peraí, tá estranho. Meu produto é a mesma coisa que esses outros caras. Por que está acontecendo isso? E aí quando você começa a olhar por profundidade, você fala assim: qual que é a tributação desta NCM
e qual que é a tributação dessas outras NCMs, tá? Qual que é a tributação de cada uma dessas NCMs aqui. Então você começa a comparar, e na hora que você compara a sua NCM, tá, com a NCM dos outros, você começa a falar assim, cara, qual que é a tributação de cada um? E então o que pode acontecer? Pode acontecer que a sua NCM, o seu produto, ele tinha IPI, ou tinha o IPI mais alto, tinha um ICMS mais alto, um MVA mais alto, tá? O método de substituição tributária, ou a substituição tributária com um método mais alto, então o seu produto vai ter um custo mais alto, tá? Então se você vender pelo mesmo preço que o seu concorrente, vai chegar lá para o seu cliente, o seu custo, um exemplo aqui, vai chegar a 180 e o outro cara vai chegar a 150, tá? Então, o seu produto vai ficar mais caro, simplesmente por causa da tributação. Então, quando você identificou que você está mais, essa NCM que você optou está mais cara que todo mundo, então nesse momento você tem que rever os conceitos e rever a alteração dessa NCM. Então, vou voltar à pergunta. Então, se a gente identificar, né, entendeu? A gente pode sim solicitar a alteração para fiscal. Agora, a próxima pergunta. Isso gera custo de alterações e procedimentos burocráticos ao longo do tempo? O que você tem que pensar é o seguinte, não vai gerar. Você vai ter que ter uma explicação, tá? Você vai ter que ter uma explicação por que você alterou, né? Você pode ter simplesmente cadastrado, interpretado a legislação errada. Porque NCM, gente, é um código. 33, 04, 99, 90. Tá? Depois você tem uma NCM 33, 04, 99, 10. Tá? De cara eu já te falo, essa 10, a tributação dela é mais alta do que essa. Entendeu? Então isso aqui é creme papel, isso aqui muitas vezes essas duas NCMs se confundem. Então nesse exemplo aqui, o que pode acontecer? Você colocou na NCM errada e aí você pode falar, não, eu quero alterar. Então você coloca, faz uma nota explicativa de ficar com o histórico. Se um dia você tiver uma fiscalização, você explica o porquê da mudança da NCM. Tá? Isso aqui é super importante. Outro ponto importante. Você vai resolver o seu problema. Porém, vamos pensar que você tenha distribuidor, PDV e consumidor final, né? O problema pega mais para esses caras aqui, ó, que ele tem um estoque. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que vender o primeiro estoque, tá? Depois que ele vendeu o primeiro estoque, aí ele começa a vender o segundo estoque, tá? Então, basicamente, os caras vão ter que gerenciar o produto lá. Então, pode ser que eles decidam, tá, naquele momento, tá, alterar a NCM daquele estoque e já resolver, ou se não, ele pode vender aquele estoque que tem, todo aquele estoque, e depois começar a trabalhar com o segundo estoque. Então vai ter um estoque com uma NCM que já estava lá, e o novo estoque que está entrando. Então, para os distribuidores é um pouco mais complicado. Mas, se o seu produto tiver com uma NCM diferente da concorrência, aí você tem um problema. Por quê? Porque se você tiver diferente, todo mundo tiver uma carga tributária menor, não vai acontecer que o seu produto não vai ser vendido para cá e muito menos para cá, porque o custo dele vai ser mais elevado. E se ele for similar aos outros, né, por que o cliente vai comprar o seu produto se ele é similar a outro, tá? Que tem o mesmo princípio ativo? Então, é isso aí, pessoal. Expliquei um pouco sobre mudanças de NCM, tá? É comum eu fazer auditorias em indústrias farmacêuticas, indústrias que eu trabalho muito, e identificar isso. O produto, se ele tiver na NCM errada, ele pode ser inviável comercialmente por causa da carga tributária. Então, obrigado aí pela pergunta, Anderson, foi muito pertinente. Se você está assistindo esse vídeo até agora, clique aqui no botão de curtir, compartilha e se inscreve no canal para você receber essas notificações. Então é isso aí, pessoal.
Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!